Olá, alunos! Aqui é a professora Gisele Franco. Estarei fazendo a leitura da nossa apostila experimental e nós chegamos aqui na página 26 sobre armazenagem de reagentes. Então, vamos lá. Armazenagem de reagentes. As quantidades de reagentes mantidas no laboratório devem ser reduzidas ao mínimo indispensável. O acúmulo de reagentes na bancada representa uma perda de espaço útil e pode originar situações de perigo, devido às propriedades potencialmente perigosas dessas substâncias. O ideal é que exista um almoxarifado central, de onde serão retirados os reagentes necessários ao trabalho de cada operador estiver realizando, os quais deverão ser devolvidos logo que deixarem de ser necessários. As saídas e as entradas deverão ser controladas, garantindo o fornecimento adequado aos usuários do laboratório e permitindo um reabastecimento eficiente do almoxarifado. Os reagentes devem ser armazenados de forma a respeitar suas características e sua lista de incompatibilidade para que não ocorra reações violentas ou formações de produtos tóxicos. Aí a tabela sobre as substâncias e é incompatível com acetilena, incompatível com cloro, bromo, flúor, cobre, prata e mercúrio. Então, são substâncias que devem ficar longe uma das outras, né? A acetona, incompatível com ácido sulfúrico concentrado e mistura de ácido nítrico. Ácido acético, incompatível com óxido de cromo, ácido nítrico, ácido perclórico, peróxido, permanganato, anilina, líquidos e gases combustíveis. Ácido cianídrico, incompatível com ácido nítrico alcálise. Ácido crômico e cromo, incompatível com ácido acético, naftaleno, glicerina, álcools e líquidos inflamáveis em geral. Ácido fluorídrico, incompatível com amônia. Ácido nítrico, incompatível com ácido acético, anilina, líquidos e gases. Então, ácidos, eles devem ficar longe de inflamáveis, assim como óxidos também devem ficar longe de inflamáveis. E alguns reagentes também que podem reagir e produzir substâncias tóxicas ou perigosas ou inflamáveis. O ácido oxálico tem que ficar longe de prata, sais de mercúrio. Tem que tomar muito cuidado com o ácido oxálico também, trabalhar dentro da capela, tá? Que ele evapora, sublima fácil, né? Sai do estado sólido para o gasoso e pode começar a sangrar o nariz porque ele corrói a parte interna do nariz. Então, cuidado ao usar o ácido oxálico. Ácido perclórico, ficar longe do anidrido acético, álcoois, papel, madeira, etc. E assim vai, né? Tem que observar essa lista. Todo o pessoal que trabalhar em locais onde sejam manipulados ou estocados reagentes tóxicos deve conhecer os perigos potenciais dessas substâncias e os sintomas resultantes da exposição a elas, bem como os primeiros socorros a serem prestados em caso de acidente. Todos os recipientes devem estar convenientemente rotulados e dispostos ordenadamente. O estado dos recipientes deve ser inspecionado periodicamente e aqueles que não estiverem em boas condições devem ser imediatamente removidos ou reparados. Os reagentes que devem ser mantidos em temperaturas inferiores à temperatura ambiente deverão ser armazenados numa câmara fria. Os reagentes desnecessários ou muito antigos devem ser eliminados, pois não só ocupam espaço útil, como podem representar riscos graves de acidente. O tempo de armazenagem de reagentes é um fator importante a ter em consideração, pois deve ser controlado. Por exemplo, éteres, parafinas líquidas e oleofinas formam peróxidos explosivos quando expostos ao ar ou à luz. A formação destes peróxidos pode ocorrer mesmo em recipientes que não tenham sido abertos, pois o enchimento desses recipientes é feito comercialmente numa atmosfera de ar.
Para facilitar a armazenagem dos reagentes, deve-se dividi-los nas seguintes categorias: reagentes inflamáveis, reagentes tóxicos, reagentes explosivos, agentes oxidantes, substâncias corrosivas, reagentes sensíveis à água, gases comprimidos e substâncias radioativas. É proibido fumar tanto no almoxarifado de reagentes inflamáveis quanto nas suas proximidades. Nunca deve ser guardados reagentes inflamáveis junto com os tóxicos. O acesso aos reagentes deve ser restrito e as quantidades devem ser cuidadosamente registradas pelos técnicos responsáveis e supervisores. Instruções para eliminação de resíduos de laboratório. Resíduos químicos perigosos são aqueles que podem provocar danos à saúde ou ao meio ambiente devido às suas características químicas, conforme a classificação da NBR 10003 da ABNT. A finalidade dessas indicações é transformar produtos químicos ativados em derivados inócuos para permitir o recolhimento e eliminação segura. A estocagem dos recipientes deve ser feita em locais afastados das dependências do laboratório, seguros, bem ventilados e devidamente identificados por simbologia de periculosidade conforme o diagrama de Rommel abaixo. Então, bora verificar aqui o diagrama de Rommel. Tá aqui, né? Então, em azul, se tiver o número 1, o risco à saúde é ligeiramente tóxico. Se tiver o número 2, tóxico. 3, extremamente tóxico. 4, fatal. 0, normal. Aqui em azul. Em vermelho, inflamabilidade. Se tiver 1, maior que 93 graus Celsius. 2, menor que 93. 3, menor que 37. 4, menor que 22 graus Celsius. E aqui em amarelo, reatividade. 0, estável. 1, instável se aquecido. 2, reação química violenta. 3, pode explodir com aquecimento ou choque. E 4, pode explodir. 8.1 Tratamento de resíduos. A. Hidretos alcalinos, dispersão de sódio. Suspender em dioxano lentamente, adicionar o isopropano, agitar até completa reação do hidreto ou do metal. Adicionar cautelosamente água até a formação de solução límpida, neutralizar e verter em recipiente adequado. B. Hidreto de lítio e alumínio. Suspender em éter ou dioxano, gotejar acetato de etila até total transformação do hidreto, resfriar em banho de gelo e água, adicionar ácido 2 mol por litro até formação de solução límpida, neutralizar e verter em recipiente adequado. E assim em diante, tá, gente? Conforme aqui a substância vai ensinando ao descarte e à neutralização. Aqui é o importante, vamos ver aqui o importante aqui, por exemplo, o sódio. Introduzir pequenos pedaços de sódio em metanol e deixar em repouso até completa dissolução do metal. Adicionar água com cuidado até solução límpida, neutralizar e verter em recipiente adequado. Então, o sódio em contato com a água, ele pega fogo, né? Então, por isso que tem que colocar ele aqui em metanol, para dissolver ele total. Aí, depois que dissolver o metal, adicionar água, com cuidado. Agora aqui, o mercúrio. Mercúrio metálico, recuperá-lo para um novo emprego. Sal de mercúrio ou suas soluções. Precipitar o mercúrio sob a forma de sulfeto, filtrar e guardá-lo. Então, você pode colocar enxofre, né? Também, onde tem um derramamento de mercúrio para neutralizar ele. Metais pesados e seus sais. Precipitar sob a forma de compostos insolúveis, carbonatos, hidróxidos, sulfetos, etc. Filtrar e armazenar. Aí, vários tipos de neutralização, né? Classificação dos recipientes. 9. Mãe, eu vou decidir sobre minha boneca.
9. Classificação dos recipientes. Para que tais resíduos de laboratório possam ser eliminados de forma adequada, é necessário ter-se à disposição recipientes de tipo e tamanho adequado. Os recipientes coletores devem ser caracterizados claramente de acordo com seu conteúdo, o que também implica em se colocar símbolos de periculosidade. Classe A: solventes orgânicos e soluções de substâncias orgânicas que não contenham halogênio. Classe B: solventes orgânicos e soluções orgânicas que contenham halogênios, cloro, flúor, bromo, iodo. Classe C: resíduos sólidos de produtos químicos orgânicos que são acondicionados em sacos plásticos ou barricas originais do fabricante. Classe D: soluções salinas. Nestes recipientes deve-se manter o pH entre 6 e 8. Classe E: resíduos inorgânicos tóxicos, por exemplo, sais de metais pesados e suas soluções. Descartar em frascos resistentes a rompimento com identificação clara e visível. Consultar a legislação específica. Classe F: compostos combustíveis tóxicos em frascos resistentes a rompimento com alta vedação e identificação clara e visível. Classe G: mercúrio e resíduos de seus sais inorgânicos. Classe H: resíduos de sais metálicos regeneráveis. Cada metal deve ser recolhido separadamente. Classe I: sólidos inorgânicos. Classe A, B, C, D, E, F, G. Embalagens: A. Utilizar recipiente de vidro de 1 a 4 litros. B. Utilizar recipiente de plásticos, bombonas de 5 a 10 litros. C. Utilizar recipiente de plástico, bombonas de 10 a 20 litros. D. Utilizar recipientes resistentes a rompimento, de preferência de plástico ou fechado firmemente. Classe E. Utilizar recipientes resistentes a rompimento com alta vedação e indicação clara de seu conteúdo. Classe F. Utilizar recipiente de vidro com alta vedação, evitando a emanação de vapores para o ambiente. E classe G. Resíduos de sais metálicos regeneráveis. Cada metal deve ser recolhido separadamente. Classe H. Recipiente de plástico resistente ao rompimento. Classe I. Material radioativo. Utilizar recipiente adequado de acordo com a emissão das partículas alfa, beta ou gama. Seguir corretamente a legislação do IPEM. Equipamentos de laboratório. A execução de qualquer experimento na química envolve, geralmente, a utilização de uma variedade de equipamentos de laboratório. Na maioria, muito simples, porém com finalidades específicas. O emprego de um dado equipamento ou material depende do seu objetivo e das condições em que a experiência será executada. Abaixo foram colocadas as relações de materiais e algumas utilizações, e nas páginas seguintes você encontrará figuras de quase todos esses materiais. Faça a correspondência adequada e tente encontrar outras utilizações para cada um desses materiais. Material de vidro. Tubo de ensaio, utilizado para efetuar reações químicas em pequena escala, principalmente testes de reações. Becker, recipiente com ou sem graduação, utilizado para o preparo de soluções, aquecimento de líquidos, recristalização, etc. Erlenmeyer, frasco utilizado para aquecer líquido ou fazer titulações. Kitasato, frasco de paredes espessas, munido de saída lateral e usado em filtrações a vácuo. Balão de fundo chato ou de Florence, utilizado para armazenar líquido e em destilações. Balão volumétrico, recipiente calibrado de precisão, destinado a conter um determinado volume de líquido, a uma dada temperatura, utilizado no preparo de soluções de concentrações definidas. Cilindro graduado ou proveta, frasco com graduações destinados a medidas aproximadas de líquidos. Bureta, equipamento calibrado para a medida precisa de volumes de líquidos. Permite o escoamento do líquido e é muito utilizado em titulações. Pipeta, equipamento calibrado para a medida precisa do volume de líquidos. Existem dois tipos de pipeta, a graduada e a pipeta volumétrica. Funil, utilizado na transferência de líquidos de um frasco para o outro, ou para efetuar filtrações simples. Vidro de relógio, usado geralmente para cobrir o becker contendo solução ou
para evaporação e análise de líquidos. Dissecador. Utilizado no armazenamento de substâncias quando se necessita de uma atmosfera com baixo teor de umidade. Pesa-filtro, recipiente destinado à pesagem de sólidos. Bastão de vidro, utilizado na agitação e transferência de líquidos. Funil de separação, equipamento utilizado na separação de líquidos immiscíveis. Condensador, equipamento utilizado para a condensação de vapores em destilações ou aquecimento sob refluxo. Balão de destilação com saída lateral, utilizado em destilações simples. Materiais de porcelana. Funil de Butchen, utilizado em filtrações por sucção, devendo ser acoplado a um quita-sato. Cápsulas de porcelana, usado para efetuar evaporações de líquidos. Cadinho, usado para calcinação de substâncias. Almofariz e pistilo, empregado para triturar e pulverizar sólidos. Material metálico, suporte, mufa e garra. Peças metálicas usadas para montar a aparelhagem geral. Pinças, peças de vários tipos, como a de Hoffman, usada para impedir ou reduzir o fluxo de líquidos ou gases através de tubos flexíveis. Existe outro tipo utilizado para segurar objetos aquecidos, também chamada de tesouro. Tela de amianto, tela metálica, contendo amianto, utilizada para distribuir uniformemente o calor durante o aquecimento de recipientes de vidro à chama de um bico de gás. Triângulo de ferro com porcelana, usado principalmente como suporte em aquecimento de cadinhos, aquecimento direto. Tripé, usado como suporte principalmente de telas ou triângulos. Bico de gás, Bunsen, fonte de calor destinada ao aquecimento de materiais não inflamáveis. Argola ou aro, usada para suporte de funil de vidro. Espátula, usada para transferir substâncias sólidas. E furador de rolhas, utilizado quando necessário para perfurar rolhas de cortiça e borracha. Materiais diversos. Suporte ou estante, tubo para ensaios. Pinça de madeira ou prendedor, utilizado para segurar tubos de ensaio. Tromba d'água, dispositivo para aspirar o ar ou reduzir a pressão no interior de um frasco. Pisceta, frasco plástico geralmente contendo água destilada ou outro solvente, usado para efetuar a lavagem dos recipientes com jatos de líquido nela contido. Estufa, utilizada para a secagem de materiais por aquecimento, em geral até 200 graus Celsius. Mufa ou forno, utilizado para a calcinação de substâncias por aquecimento, em geral até 1000 a 1500 graus Celsius. Centrífuga, instrumento que serve para acelerar a sedimentação do sólido em suspensão a líquidos. Manta elétrica, utilizada no aquecimento de líquidos inflamáveis contidos em balões de fundo redondo. Abaixo está as figuras dos principais equipamentos de vidrarias no laboratório. Almofariz e pistilo, Erlenmeyer, balão de fundo chato, balão de fundo redondo, balão volumétrico, Beck. Tubos de ensaio, cadinho, funil, condensador, pipeta volumétrica, pipeta graduada. Funil de separação, que abre aqui, ó, e aí você consegue tirar o mais denso, deixa o menos denso em cima. Quita-sato, proveta. Tubo de Tilly, você faz esse aquecimento aqui, e aí tem esse fluxo de calor, né, e não estoura o tubo de ensaio. Aí coloca aqui o termômetro, mais a amostra aqui no tubo capilar. Aí você consegue determinar o ponto em que vai sair do estado sólido para o estado líquido, né, de fusão. O dissecador, o funil de Butchen, fazer filtração a vácuo, bureta, espátulas, condensadores, cápsula de porcelana, pesa-filtro, vidro de relógio, manta de aquecimento, bico de Bunsen, pinça de madeira, tela de amianto, argola, garra, pisceta, suporte para tubos de ensaio, tripé, furador de rolha, balança analítica, pinça, suporte universal, mufla, estufa,
Técnicas de volumetria. Unidades de volume. A técnica de medição de volume de uma amostra depende do estado físico da amostra, líquido ou sólido, e da sua forma, regular ou irregular. Os resultados obtidos podem ser expressos em unidades do Sistema Internacional, SI, metro cúbico ou em unidades submúltiplas desse, que é o caso mais frequente. Normalmente, as unidades submúltiplas mais utilizadas são mililitro ou centímetro cúbico e o litro ou decímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 mililitros. Medidas de volumes e líquidos. Para medir volumes líquidos, usa-se diversos instrumentos, consoante o rigor a observar o volume da amostra. Para medições rigorosas, usa-se pipetas, buretas ou balões volumétricos. Para medições menos rigorosas, utilizam-se as provetas. Qualquer um destes instrumentos tem inscrita algumas informações importantes, tais como volume máximo, capacidade, graduação da sua escala, normalmente em mililitros, tolerância, limite máximo do erro, traço de referência no caso de pipetas ou balões volumétricos, temperatura de calibração, temperatura a que deve ser feita a medição e que é normalmente 20 graus Celsius. Erro de paralaxe. Erros associados à incorreta posição do observador. A leitura deverá ser feita de modo a que a direção do olhar coincida com a linha tangente à parte interna do menisco, se este for côncavo, exemplo a água, ou a parte externa do menisco, se este for convexo, exemplo o mercúrio, conforme a figura abaixo. Então, tem que estar na direção do olhar e verificar se côncavo ou convexo e a posição aqui do menisco. Erros mais comuns. Leitura da graduação volumétrica obtida pela parte superior do menisco, medição de volumes de soluções quentes, uso de instrumentos inadequados para medir volumes, uso de instrumentos molhados ou sujos, formação de bolhas no recipiente, controle indevido da velocidade de escoamento. Recipientes volumétricos. Proveta. Recipiente de vidro ou de plástico para medidas aproximadas. As provetas possuem volume total variável, como 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml. Aí a proveta, a posição correta aqui é nessa direção aqui do olho para poder fazer a leitura, tá? Essa aqui é medida errada, de baixo, ou de cima a medida errada, tem que ficar nessa direção. Pipeta. As pipetas são aparelhos para medidas mais precisas. Existem dois tipos de pipeta, as não graduadas, volumétricas, e as graduadas. A volumétrica tem apenas um traço de aferição na parte superior para indicar sua capacidade. Já a graduada possui uma escala que nos permite obter variadas medidas de volume. Bureta. Destina-se especificamente a titulações. É um tubo cilíndrico graduado em ml ou 0,01 ml, com uma torneira controladora de vazão na extremidade inferior. Quando graduadas em 0,01 ml, chama-se microburetas e são utilizadas para medir volumes com maior precisão. Há também as buretas automáticas, com dispositivos que conduzem o líquido automaticamente para dentro delas. Evita-se assim a contaminação do líquido pelo gás carbônico do ar. Balão volumétrico. São recipientes de vidro com o colo longo e fundo chato. Um traço de aferição no gargalo indica sua capacidade volumétrica a balões de 50, 100, 250, 500, 1000 e 2000 ml. São utilizados para o preparo de soluções. Lavagem e secagem de peças de vidro. A lavagem é feita com sabão ou outro desengordurante mais eficiente. As pipetas devem ser deixadas de molho durante algum tempo. Quando necessário, os recipientes volumétricos são lavados com solução alcoólica de potássio, que é o hidróxido de potássio. Posteriormente, lavam-se muito bem as peças, primeiro com água comum, depois com água destilada. A secagem normalmente é feita em estufas ou então se deixa o material emborcado para escoar a água. Técnicas de uso de recipiente.
Proveta. Deve ser usada na posição vertical e, para aferição, eleve o menisco até a altura dos olhos. Para esvaziar o líquido, entorne-o vagarosamente. Pode-se usar um bastão de vidro para um escoamento melhor, evitando respingos, mantendo-a inclinada até o completo escoamento. Balão volumétrico. Ao trabalhar com balão volumétrico, mantenha-o sempre na vertical. Para despejar um líquido dentro deles, use um funil. Essa operação se dá por etapas, aos poucos, homogeneizando, agitando o balão com frequência a mistura que está sendo preparada. Para a aferição, coloque o balão sobre a bancada e faça a leitura, sempre tornando como referência a parte inferior do menisco. Após isso, tampe e faça total homogeneização com movimentos giratórios lentos. Pipeta. A pipetagem de uma solução deve ser executada de modo metódico e cuidadoso. Os passos principais são: retire o ar contido na pera, sugador na parte superior da pipeta, apertando o botão lateral e o corpo da pera. B. Coloque a pera na extremidade superior da pipeta. Mergulhe a extremidade inferior da pipeta no líquido a ser retirado, tomando cuidado de não deixar bater contra o fundo do recipiente. Depois, aperte no botão superior, onde tem o S subir, e deixe o líquido subir até um pouco além do traço da aferição. Nunca pipete com a boca. C. Eleve a pipeta até que o traço de aferição fique na altura de seus olhos. Ao conseguir a aferição, enxugue a superfície da pipeta com um papel poroso. D. Leve a pipeta até o recipiente do destino. Toque a parede interna do recipiente com a extremidade inferior da pipeta e aperte no botão lateral da pera até o líquido escoar totalmente. Após a vazão total do líquido, toque a extremidade da pipeta na parede interna do recipiente para escoar a última gota. Retire a última gota pressionando o orifício lateral da pera quando a pipeta não for de escoamento total, aquela cuja graduação vai até a ponta. Depois, não esqueça de deixar a pera cheia de ar e de lavar suas vidarias. Bureta. Monte a bureta no suporte universal. Feche a torneira de controle de escoamento. Com o auxílio do funil, carregue a bureta com solução a ser utilizada. Coloque um beck ou uma lemaia sobre a torneira. Segure a torneira com a mão esquerda, depois, usando os dedos polegar e médio dessa mão, inicie o escoamento. 6. Retire o ar contido entre a torneira e a extremidade inferior da bureta. 7. Encha a bureta e acerte o menisco com o traço de aferição 0, que fica na parte superior. 8. Se necessário, lubrifique a torneira da bureta com graxa de silicone, observando que o orifício de drenagem não fique obstruído. Filtração simples. Processo utilizado para separar componentes de uma mistura heterogênea, sólido e líquido. Como dobrar o papel? Dobre o papel ao meio, fazendo semicírculo. Continue dobrando, seguindo os passos indicados na figura. Depois desdobre. Note que o filtro resultante apresenta superfície de filtração maior do que o cone de face lisa do coador de café. Filtração a vácuo. É empregada na separação de mistura sólido-líquido. Para tanto, usa-se um funil de Butchen, cujo fundo perfurado recebe o papel filtro e a tromba de vácuo. Ou pode ser utilizada uma bomba de vácuo, compressor que retira o ar. Estes equipamentos são responsáveis pela sucção ou rarefação do ar, que puxa a mistura para baixo. O papel retém o material sólido, deixando passar o líquido. A filtração a vácuo recebe o nome de filtração com sucção, ou ainda filtração a pressão reduzida. A técnica empregada é a mesma da filtração simples, tornando-se cuidado, porém, de cortar o papel de modo tal que impossibilite a passagem dos resíduos para o filtrado. Funil de decantação. É empregado na separação de líquidos mais miscíveis, cuja densidade são diferentes. 1. Coloque o funil de decantação no suporte universal. 2. Feche a torneira. 3. Coloque a mistura que deseja fazer a separação. 4. Agite bem, deixe de repouso. 5. Abra lentamente a torneira e recolha o líquido mais denso em um beck. Técnicas de transferência de líquidos e sólidos e técnicas de pesagem. Retirada de líquidos de frasco. Então, vai retirar cuidadosamente aqui, ó, na proveta, direto na proveta, ou utilizando, então, um bastão de vidro, né? Encosta aqui e aí vai conduzir o líquido. Ou coloca no becker, posteriormente o bastão e faz desse jeito aqui.
né? Antes de retirar líquidos de um frasco, deve-se tomar alguns cuidados, quais sejam: ler o rótulo do frasco pelo menos 2 vezes para se assegurar que se tem em mãos realmente o líquido desejado. Se o líquido estiver manuseado ou for corrosivo, certifique-se que o frasco não esteja extremamente umedecido. Caso esteja, limpe-o com papel toalha úmido e seque-o. C. Para verter um líquido de um frasco, faça-o sempre no lado oposto ao rótulo, danificando-o e podendo futuramente impedir a identificação do líquido, se não tivesse cuidado, né? D. Ao retirar uma tampa plástica rosqueável de um frasco, nunca coloque sobre a bancada. Deste modo, evita-se que o líquido eventualmente escorra da tampa para a bancada e também que a tampa se contamine por contato com a bancada. Sob nenhuma hipótese, coloque objeto sujo no interior de um frasco, pois isto contaminará a substância. Só retorne uma substância ao seu frasco original se tiver certeza absoluta que ela não foi contaminada durante o seu manuseio. F. Se a substância que se está manuseando é volátil, isto é, se ela evapora facilmente a temperatura ambiente, como é o caso de algumas substâncias, nesta experiência, nunca cheire uma substância diretamente na boca do frasco, pois ela pode ser muito tóxica. Para evitar intoxicações graves, cheire a substância através de um deslocamento de seus vapores, dessa forma. Sempre que algum líquido entrar em contato com as mãos, lave imediatamente com água e sabão. Transferência de sólidos. Antes de retirar o sólido de um frasco, deve-se tomar alguns cuidados, que sejam: aqui, né, com a espátula, retirar cuidadosamente, ou dessa forma aqui, girando o frasco. Leia o rótulo do frasco pelo menos 2 vezes para se assegurar de que se tem em mãos realmente o sólido desejado. Se o sólido que se estiver manuseando for corrosivo, certifique-se que o frasco não esteja extremamente umedecido. Caso esteja, limpe-o com papel toalha úmido e seque-o. Ao retirar a tampa plástica rosqueável de um frasco, nunca o coloque sobre a bancada com o lado aberto, tocando a bancada, para evitar que a tampa se contamine por contato com a bancada. D. Sob nenhuma hipótese, coloque os objetos sujos no interior de um frasco, pois isto contaminará a substância nele contida. Técnicas de pesagem. Uma das mais comuns e importantes operações de laboratório é a determinação de massa ou pesagem. O termo pesagem se refere à medida de massa de um corpo, que é feita por comparação com massas conhecidas com a utilização de balanças. Há uma grande variedade de balanças de laboratório, desde as mais grosseiras até as mais de alta sensibilidade. É comum se encontrar, por exemplo, balança de escala tripla, para a determinação de massas até centenas de gramas, com precisão de 0,1 ou 0,01, e balanças analíticas para a carga máxima com precisão de 160 gramas, com precisão de 0,0001, e até com 5 casas decimais. O manejo de qualquer balança requer cuidados especiais por ser um instrumento de alto custo e de grande sensibilidade. A. Não remova os pratos nem os troque com os de outra balança. Mantenha a balança no seu lugar. Não coloque a balança substâncias que não estejam na temperatura ambiente. Mantenha a balança em local onde a vibração, mudanças bruscas de temperatura ou de umidade e movimento do ar sejam mínimos. Conserve a balança sempre limpa, retirando qualquer respingo, partícula ou poeira dos seus pratos com uma escova especial. Nunca coloque qualquer objeto diretamente sobre a balança. Líquidos e sólidos em pó ou granulado devem ser mantidos em algum recipiente seco previamente. Pesado e a temperatura ambiente. Se, durante a pesagem, o material for passível de interagir com a atmosfera, evaporação, oxidação, absorção de umidade, o frasco deve ser fechado. Para sólidos que não requerem proteção da atmosfera e que sejam inertes, a pesagem é feita colocando-se sobre os pratos uma folha de papel adequada. Toda transferência de substância ou de pesos deve ser feita somente quando os pratos estiverem travados. Execute todas as operações com movimentos suaves e cuidadosos.
Use pinças e espátulas, nunca use os dedos para manusear os objetos e substâncias que estão sendo pesadas. Ao terminar seu trabalho, remova todos os pesos e objetos da balança. Mantenha-a coberta ou fechada. No caso de balanças elétricas, tenha certeza de que ela esteja desligada. Prática 2. A apresentação dos equipamentos básicos do laboratório. Introdução. Todas as generalizações e leis científicas são baseadas na regularidade derivada de observações experimentais. Portanto, é necessário para qualquer cientista levar em consideração as limitações e confiabilidade dos dados a partir dos quais são tiradas as conclusões. Um erro de medida ocorre quando há uma diferença entre o valor real e o valor experimental. Vários fatores introduzem erro sistemático ou determinado, erros nos sistemas que podem ser detectados e eliminados. Por exemplo, equipamentos não calibrados, reagentes impuros e erros no equipamento. A medida é também afetada por erros indeterminados ou aleatórios, erros que estão além do controle do operador. Estes incluem o efeito de fatores como pequenas variações de temperatura durante uma experiência, a absorção de água enquanto estão sendo pesadas, diferenças em julgamento sobre a mudança de cor do indicador ou perda de pequenas quantidades de material ao transferir, filtrar ou em outras manipulações. Erros aleatórios podem afetar uma medida tanto uma direção positiva quanto negativa. Assim, o resultado poderá ser ligeiramente maior ou menor do que o valor real. Duas ou mais determinações de cada medição efetuadas na esperança de que erros positivos e negativos se cancelem. A precisão de uma medida se refere à concordância entre diferentes determinações de uma mesma medida. Você pode encontrar que um mesmo objeto tenha 1 metro, 1,2 metro ou 0,9 para cada uma das operações de medida a realizar. Como erros aleatórios não podem ser completamente eliminados, a perfeita precisão ou reprodutibilidade nunca é esperada. Exatidão é uma concordância entre o valor medido e o real. Para calcular o erro em uma medida, deve-se saber o valor real. Isto raramente é possível, pois normalmente não se sabe o valor real. O melhor a fazer é projetar instrumentos de medida e realizar medidas de forma a tornar o desvio tão pequeno quanto o instrumento utilizado, que pode não estar calibrado corretamente. A precisão depende mais do operador e a exatidão depende tanto do operador quanto do instrumento de medida. Objetivos: 1. Manipular corretamente a vidraria disponível para a determinação de volume. 2. Analisar a exatidão dos recipientes volumétricos. 3. Relacionar as medidas de massa e volume com uma propriedade específica da substância. 4. Sequenciar um dado experimento e verificar a precisão das medidas. Aí tem aqui para identificar, né? Agitador magnético, alça de platina, almofariz, argola. Identificar no laboratório. Seria isso. Colocaria o númerozinho e aí você identificaria o nome desses material. Aí a segunda parte seria a medida, né? Aqui os instrumentos, bureta, proveta, becker, de 50, de 100 e de 250. Então, você vai medir a água na bureta, na proveta, no becker. E também vai pesar. Aí vai tirar a densidade, né? Vai ter o volume, vai ter a massa e vai tirar a densidade. Vai comparar a densidade. Da densidade vai comparar se o volume foi realmente medido corretamente, tá? Procedimento experimental 2. Meça 5 ml de água utilizando uma bureta ou pipeta graduada existente na sua bancada. Transfira a água para uma proveta e anote o volume. Repita o procedimento transferindo a água para um becker. Repita todo o procedimento utilizando 40 ml de água. Discuta a diferença de volume observada com as diferentes vidrarias. Medir 50 ml de água destilada em um alemã de 50. Colocar o becker de 100 ml na balança analítica. Tarar a balança. Despejar a água através do bastão de vidro no becker. Fechar a balança. Esperar estabilizar e anotar o valor da medida com o erro da balança. Repetir a medida. Repetir o experimento para os seguintes equipamentos: Erlenmeyer de 250,
becker de 50, becker de 100, proveta de 50, bureta de 50, balão volumétrico, pipeta graduada, pipeta volumétrica. Repetir todas as medidas para a balança semi-analítica. É verificar a precisão de cada equipamento. Então, a prática, a apresentação de equipamentos básicos no laboratório. 1. Baseado numa inspeção visual de vidaria de laboratório, cite-as em um dos grupos seguintes, mais exatas e menos exatas. 2. Por que é aconselhável fazer mais de uma determinação de cada medida? 3. A fim de comparar a exatidão das várias vidarias utilizadas na medição de volumes, preencha o quadro abaixo. Proveta de 50, massa da vidaria seca, massa da vidaria mais 50 ml de água, massa da água, essa é a subtração, né? Volume da água, aí tem que ver a densidade e se deu diferente, qual o erro. Então, tu vai saber o erro da proveta, o erro do balão e o erro do beck. Essa aqui seria a prática 3, organização e agente e eliminação de resíduos. Seria verificar o laboratório, o almoxarifado, né, conhecer o almoxarifado, verificar se está faltando algum equipamento de segurança, se tem soluções de neutralização, né? E já providenciar cada prática, quais são os tipos de bombona que tem que ser utilizado e qual vai ser o resíduo gerado. Só que essa prática agora não dá pra gente fazer, né? Aí a prática 4 seria a limpeza de vidarias. Muito legal fazer isso daqui para limpar vidarias, por exemplo, essa proveta aqui, né? A solução de potássio alcoólica. Aí usa uma pera aqui, enche ela, fica alguns minutos para limpar, depois solta e depois lava com água. Muito legal, muito bom aprender a fazer essa solução de limpeza. Aí aqui a bureta, aqui o material utilizado. Os procedimentos para aprender a fazer a solução de limpeza de vidarias. Então, descreva o procedimento para preparar 500 ml de solução alcoólica de hidróxido de potássio. O que fazer depois de colocar a solução alcoólica de hidróxido de potássio? 3. Imediatamente após o uso da vidaria, o que deve ser feito antes de colocar a vidaria para a pia para o processo de limpeza? Por que isso é necessário? Então, você não tem que ter cuidado com o próximo, né? Então, usou, já passa uma água previamente, para que nem outra pessoa venha se contaminar também. 4. Qual o cuidado que deve ser feito ao colocar a graxa de silicone no conector da bureta? Tem que colocar a graxa de silicone para não ressecar, né? E não quebrar a bureta. Enfim. Aí aqui é a medida de volume e pesagem, a prática 5. Né? Tu vai fazer... parecido com aquela prática lá, né? Medidas de temperatura, massa da água e os diversos tipos de vidraria. Muito legal essa prática também, de volume e pesagem. E aqui seria a próxima aula, que seria técnicas de aquecimento. E por hoje é só. Deus abençoe a todos e até a próxima.